Olá, queridos alunos, bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 16, com objeto de conhecimento, fontes e tipos de energia, detalhamento, formas de energia utilizadas na região amazônica, hidroelétrica, solar e térmica, Sistema Interligado Nacional, SIN, e as linhas de transmissão. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Você deve estar se perguntando, nossa, a professora está no escuro. E aí a professora tem uma pergunta para você. O que é a eletricidade? Mas antes, espera aí. Deixa eu acender a luz. Pois então, você conseguiria responder essa pergunta? O que é a eletricidade? A eletricidade é um fenômeno físico resultante da movimentação de partículas carregadas eletricamente, como elétrons e prótons. Essa movimentação gera correntes elétricas e campos elétricos, que são fundamentais para o funcionamento de dispositivos elétricos e eletrônicos no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, nós utilizamos aí vários aparelhos eletrônicos e a eletricidade é uma necessidade social. Então, com isso, vamos ver agora as fontes de energia da nossa região amazônica. Vamos lá. Agora vamos ver uma curiosidade sobre a eletricidade. A descoberta da eletricidade, ela vem pautada no Tales de Mileto, filósofo e matemático da Grécia Antiga, que viveu no século VI a.C. Observe aí na imagem. Ele observou que, ao manusear o âmbar, que é ali uma peça fossilizada, ele conseguia atrair objetos, como aí na imagem aparece pedacinhos de papel, certo? E aí, nessa atração, ele identificou o quê? O primórdio da eletricidade estática, certo? Antes mesmo da descoberta do elétron, do próton, do átomo. E o âmbar, que significa elétron, e por isso deu origem à palavra eletricidade, certo? Então, as observações de Tales de Mileto serviu como, posteriormente, séculos depois, foram aprofundados e ali identificados a eletricidade, a corrente elétrica, certo? Então, vamos dar continuidade agora com a nossa aula e assim passar para as fontes de energia do nosso estado. O estado do Amazonas possui diversas fontes de energia disponíveis, destacando-se principalmente a energia solar. Apesar do grande potencial, a energia solar ainda é subaproveitada no nosso estado, ocupando a 24ª posição no ranking nacional de produção. Já a energia hidrelétrica, a nossa região ocupa 65% do potencial elétrico não aproveitado do Brasil, sendo uma das principais fontes de energia elétrica. Temos ainda o gás natural, o Amazonas é um dos maiores produtores de gás natural do Brasil, com destaque para o gasoduto Urucu-Coari-Manaus. E temos a biomassa, que é uma solução energética viável para a nossa região, contribuindo para a universalização dos serviços de energia elétrica e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Essas fontes de energia são fundamentais para atender à crescente demanda por eletricidade na nossa região.
especialmente na capital, Manaus, que é o maior centro consumidor de energia do estado, certo? E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre o que são as usinas de eletricidade. As usinas de eletricidade são as instalações industriais designadas para a geração de energia elétrica. Utilizam geradores que são capazes de converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa em energia elétrica. E agora nós vamos observar, uma aula da nossa professora Risolda, mostrando ali o processo físico dessa transformação para a obtenção da energia elétrica. Olá, pessoal. Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de Física. E hoje eu vim falar para você sobre as hidrelétricas e também falar sobre a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Na usina hidrelétrica, a força da água do rio faz a turbina girar, convertendo a energia mecânica em energia elétrica. A transformação de energia mecânica em energia elétrica em uma usina hidrelétrica ocorre da seguinte maneira: a água do rio é represada em um reservatório, acumulando energia potencial. Quando a água é liberada, ela cai por uma tubulação e ela será convertida em energia potencial e em energia cinética, que é a do movimento. Essa água em movimento atinge as partes de uma turbina, fazendo-a girar. Essa rotação é a energia mecânica. A turbina está conectada a um gerador. Quando a turbina gira, ela faz com que o rotor dentro do gerador também gire. O movimento do rotor dentro de um campo magnético gera uma corrente elétrica nos fios condutores, convertendo assim a energia mecânica em energia elétrica. Já a sua distribuição ocorre da seguinte forma: a eletricidade gerada é então transmitida por linhas de alta tensão para ser utilizada em residências, indústrias e outros locais. E agora você vai ficar sabendo por que as usinas hidrelétricas são importantes para o Brasil. As usinas hidrelétricas são essenciais para o Brasil, porque produzem grande parte da energia elétrica que usamos em nossas casas, escolas e empresas. Elas funcionam utilizando a força da água dos rios para gerar eletricidade. As hidrelétricas são fundamentais para o Brasil por várias razões. Principal fonte de energia limpa e renovável. Temos aí que elas têm um ciclo da água. O custo-benefício, depois de construídas as hidrelétricas, tem baixos custos operacionais, o que ajuda a manter o custo da energia relativamente baixo para os consumidores. A capacidade de gerar energia de forma confiável e constante é uma grande vantagem, garantindo que o Brasil tenha um suprimento estável de eletricidade. Para o desenvolvimento regional, as hidrelétricas também impulsionam o desenvolvimento de regiões onde são instaladas, criando empregos e melhorando a infraestrutura local. Então era isso, pessoal. Muito bem, então nós vimos aí com a aula da professora Risolda, sobre como é o funcionamento das hidrelétricas e como é o seu potencial para a nossa região amazônica, certo? Então, vamos observar quais outras formas de energias que são utilizadas na nossa região amazônica. Nós temos aí a hidrelétrica, que é a maior parte, cerca de 65%, a termoelétrica ou termoelétrica, todos os dois termos estão corretos, que são utilizadas em áreas remotas, porque ali são utilizadas com combustíveis fósseis. Temos o gás natural,
aí destaque para o nosso gasoduto de Urucu, Coari, Manaus. A energia solar, que tem tido uma grande expansão. Para você ter ideia, a energia solar cresceu em nossa região nos últimos anos cerca de 528%. E o óleo diesel, que vem ali abastecer justamente as comunidades remotas, mais distantes, que utilizam ali geradores, mas que tem um problema de logística, de abastecimento, por conta que, durante os nossos períodos de estiagem, o deslocamento desse combustível até essas regiões se torna escasso, tendo ali dificuldades, certo? Então, vamos ver as formas de energia utilizada na nossa região. Temos aqui o exemplo da usina hidrelétrica de Balbina, que é uma usina que é abastecida pelo rio Uatumã, localizada na parte nordeste do estado do Amazonas. A localização fica sob a jurisdição do município de Presidente Figueiredo, próximo à região de Manaus, certo? E essa usina, ela foi inaugurada no final da década de 1980. Balbina produz menos da metade, ou seja, 250 megawatts, da demanda energética de apenas um dos seus 62 municípios, 63 municípios, no caso, só consegue fazer o abastecimento de Manaus, certo? E aqui nós temos um mapa, observem aí, aqui nesse QR Code você pode acessar para que você consiga aí abrir e observar. Nós temos aqui o mapa da nossa bacia, certo? E esses pontos que estão em vermelho são aonde nós temos, hidrelétricas, certo? Então, aqui nós temos vários outros pontos que ainda podem ser aproveitados nessa exploração, e aonde está a localização. E observem aqui a respeito da produção do volume útil, dessas hidrelétricas, certo? E aqui nós temos, um destaque para Balbina, certo? Por que que a hidrelétrica de Balbina não teve tanto sucesso, na sua produção energética? Porque, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, a barragem da usina hidrelétrica de Balbina tem capacidade instalada de 250 megawatts, ou seja, com 5 turbinas Kaplan de 50 megawatts cada uma, e inundou uma área de 2.360 quilômetros quadrados de terras, anteriormente ocupadas, pelos povos originários Waimiri e Atruari, que foram removidos e inundados, afogando florestas de igapó, de terra firme, então se tornando ali um grande cemitério, biologicamente falando. Então, com isso, o impacto dessa inundação foi muito maior em vista do que é produzido por ela. Dando continuidade, nós passamos agora para as termoelétricas. As termoelétricas produzem a energia a partir da queima de carvão, de óleo combustível e gás natural em uma caldeira. Então, observem aqui a imagem. Aqui vem o substrato, carvão, petróleo ou gás, que vem para essa caldeira. Aqui nós temos a água fria que vai fazer o resfriamento da caldeira. Aqui a exaustão da chaminé, e
esse resfriamento vai fazer o quê? A geração da turbina, e a movimentação dessa turbina vai fazer com que o gerador, né, transforme a energia mecânica em energia elétrica, certo? Em Manaus, nós temos termoelétricas em Aparecida e temos também uma usina termoelétrica no município de Iranduba, como vocês observam aí na imagem, certo? Mas temos uma em Manaus também. E outras formas de energia utilizada, nós temos de gás natural, que aí é oriundo lá do gasoduto, né? Urucu, Coari, Manaus, onde nós temos, como que ocorre essa distribuição? Nós temos as jazidas de gás natural, e aí os gasodutos fazem essa coleta, havendo uma distribuição através das redes de gás, que levam esse gás para as residências, comércios e indústrias, certo? E assim é feita a distribuição do gás natural. Dentro do gás natural, né, que é uma principal fonte de energia limpa da nossa região. E aqui, agora, nós vamos ver uma imagem do gasoduto, né, Urucu, Coari, Manaus, uma vista aérea mostrando aí. E esse gasoduto, ele tem uma importância não só como a geração de energia, né, uma importância econômica como a geração de energia, mas e também uma importância social com a geração de empregos e desenvolvimento das suas áreas ribeirinhas em volta deste, né? Lembrando que esse gasoduto, Urucu, Coari, Manaus, foi inaugurado em 2009 e tem uma vida útil estimada de aproximadamente 30 anos. Isso significa que, com a manutenção adequada, ele deve continuar operando até cerca de 2039. Agora vamos observar a fonte de energia da energia solar. A energia solar, ela continua crescendo no nosso estado, né, pelo seu baixo custo e fácil instalação. Baixo custo não, que ela não tem um baixo custo, mas pela rápida instalação. E com isso vamos observar agora uma animação de como funciona a energia solar. Como funciona a energia solar? A energia solar é proveniente da luz do Sol e obtida através de placas solares, que têm como função captar a energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica. Além disso, esse tipo de energia pode ser obtido nas usinas solares compostas por inúmeros painéis que captam a energia do Sol. Então, nós vimos aí que como funciona a energia solar, né? A captação da energia solar através das placas dos painéis fotovoltaicos, que ali fazem o armazenamento, a transformação, né, da captação da luz pelas células dos painéis fotovoltaicos e a transformação dele em energia elétrica, e ali havendo uma distribuição. A distribuição é direta ou ela é armazenada ali em grandes baterias. Então, vamos agora para o óleo diesel. O óleo diesel, ele é utilizado em cidades e comunidades inteiras, dependendo, né, do diesel, para geração de energia elétrica, e estão expostos a apagões, a racionamentos, né, diante de um eventual desabastecimento do combustível. Então, o óleo diesel ele é mais utilizado justamente por essas comunidades, né, que estão isoladas e, por conta disso, né, estão expostos ali a apagões, e esse
racionamento eventual pela falta do abastecimento, como eu já citei anteriormente, durante os nossos períodos ou de grandes cheias ou de grandes secas. Pode ocorrer esse desabastecimento. E agora nós vamos falar sobre o Sistema Interligado Nacional, o SIN, que é uma rede que se estende por grande parte do Brasil, englobando sistemas de geração e uma malha de transmissão de energia elétrica que movimenta a energia entre seus subsistemas. Vamos observar aí o mapa. Na atualidade, o Sistema Interligado Nacional, também conhecido pela abreviação SIN, possui 4 subsistemas. Observem aqui na imagem, sendo eles Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Observem aqui no mapa, nós temos com esses pontinhos os centros de carga, certo? Temos a bacia hidrográfica nos pontos verde e nas pontuação vermelha você identifica a usina hidráulica, certo? Aqui nós temos a Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas do mundo, que faz com que haja a distribuição da energia gerada em Itaipu para todo o restante, fazendo essa conexão entre os estados. Observe, distribuindo pelo Nordeste, certo? E chegando até o norte através do Pará. Lembrando, no Pará nós temos a segunda maior hidrelétrica do nosso país, que é a de Belmonte. E, se formos considerar, ela é a primeira do nosso país, porque a de Itaipu, ela está, né, na tríplice fronteira, então ela é parcialmente do Brasil. Portanto, a de Belmonte é a que é 100% brasileira e é uma das maiores do nosso país, certo? Professora, eu estou observando aí que está escrito região norte e eu estou lendo aqui Tocantins. É porque está se referindo à bacia de Tocantins, tá? E não ao estado. A nossa região aqui do Amazonas não está interligada a esse SIN, porque nós não temos hidrelétricas, certo? Que abasteçam essa distribuição da energia do nosso país. Contudo, a nossa região norte está interligada, mas recebendo a energia que é produzida aqui no nosso estado do Pará e tem a interligação com a nossa capital, Manaus, o nosso município de Itacoatiara e o município de Parintins, certo? E a de Manaus é feita a distribuição para o estado de Roraima, até Boa Vista, correto? Então, com isso, essa rede de hidrelétricas, essa interconexão que ocorre no nosso país, traz aí uma grande autonomia na sua produção energética e principalmente levando em consideração que é uma energia limpa e renovável, né? Haja vista que a fonte é a hidrelétrica, certo? E com isso nós temos aqui os benefícios do SIN, que é a diminuição de risco, né, da interrupção de energia elétrica,
o balanceamento, né, no uso de fontes geradoras de energia, o que aumenta a eficiência do sistema e reduz os custos relacionados à geração de energia. E em virtude da grande extensão territorial do nosso Brasil, existem locais que ficam fora do SIM, normalmente aqui na nossa região norte do país, certo? E por isso que nós vimos durante a nossa aula, né, a diversidade de fontes de energia que a região amazônica utiliza, não ficando apenas ali na dependência da energia de hidrelétricas, né? Nós temos a termoelétrica, nós temos a solar, nós temos ainda a de óleo diesel, que é utilizada nos geradores nas cidades nossas mais interioranas, né, em hospitais, conforme a necessidade, certo? E a conexão do nosso estado ao SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, confere aí mais uma independência energética para a nossa região amazônica. E essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado.